Olá, irmãos e irmãs! Vamos estudar mais um dia, mais uma vez, a palavra do Senhor? Abre a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Atos. Vamos pedir a Deus do fundo do nosso coração que Ele trabalhe em nosso espírito, que seja Ele falando através das suas palavras para a nossa vida, que nós possamos enxergar tudo o que Ele deseja, que a gente enxergue. Então vamos pedir que Ele tire as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver a vontade agradável e perfeita dEle para mim e para você. A vontade perfeita dEle para a nossa vida, para o nosso viver nesta terra. Atos capítulo 3. A palavra de Deus nos ensina hoje sobre a cura de um coxo. Coxo é uma pessoa que não consegue caminhar, que não consegue andar, que não consegue ficar em pé e seguir sua vida, como a gente diria, normalmente. Então, o coxo é uma pessoa assim, limitada de certas coisas. E Deus nos mostrando que para tudo nesta vida há solução, há um recurso, há alguém que tudo pode mudar. E esse alguém chama-se Jesus. Esse alguém chama-se Deus e o agir do Espírito Santo em nossa vida. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Pedro e João, discípulos de Jesus, os que andavam junto com ele. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, aquele a quem amava Jesus, aquele a quem Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, ao mesmo Pedro que ia ao templo orar: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Perguntando: você ama mais a mim do que a todas estas pessoas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro e João estavam fazendo aquilo que Jesus pediu que eles fizessem, que não se ausentassem da cidade e que apacentassem os seus cordeiros. Como aqui em Atos capítulo 1 ainda, versículo 4 nos diz: e comendo com eles. Lembra que eu falei na ministração anterior que Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e ainda permaneceu 40 dias com os seus discípulos? Então aqui nesse momento, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Em Lucas 24, 49, nos diz que essa promessa do Pai seria a descida do Espírito Santo. E aqui então eles receberam o Espírito Santo e continuaram fazendo o que Jesus pediu, não se ausentarem de Jerusalém, e continuaram indo ao templo orar, nos ensinando que sim, em todo tempo devemos orar. Aqui eles foram na hora nona. Era hábito, costume deles ir pelo menos 3 vezes ao dia ao templo para orar. E nós, estamos fazendo nossa parte? Hoje você já orou? Hoje você já conversou com Deus? Esse também é um momento especial de conversarmos com o Papai e ouvirmos da sua palavra. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa. Era uma porta maravilhosa, muito linda, cheia de pedrarias, pedras preciosas. E esse homem ficava ali, apenas contemplando a porta. Porque ele era coxo, ele não se movimentava, ele não entrava dentro do templo para orar.
E o intuito dele era ficar ali na porta sentado pedindo esmolas. Ele sabia que o ir ao templo para ele era para pedir. Por muito tempo, Atos aqui no capítulo 4, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Há 40 anos este homem sendo colocado na porta do templo, sem adentrar, pedindo esmola. Só o que ele aprendeu foi pedir. Será que eu e você não estamos sendo pessoas que vão ao templo somente com o intuito de pedir? Que buscam a Deus somente com o intuito de pedir? Só vai até o Senhor quando precisa pedir saúde, pedir condições financeiras, pedir paz, pedir prosperidade, pedir chuva, pedir calor, pedir emprego, enfim, tantas coisas que a gente pode estar indo até Deus somente para pedir, esmolando apenas, sem adentrar onde está mesmo a presença do Senhor. Era o que acontecia com este homem. E como diz, há 40 anos ele estava ali. A palavra de Deus em Lucas, em Mateus, nos diz que Jesus ia ao templo orar. Esse homem tinha 40 anos. Jesus o via. Ele via Jesus. E por que Jesus não curou esse homem? Talvez porque ele precisava lá na frente fazer a fé das pessoas aumentar, vendo que depois da partida dele também milagres poderiam acontecer através dele, por ele e através dele. Como nos diz Lucas 21, no versículo 37, Jesus ensinava todos os dias no templo. Jesus ia até o templo. Jesus provavelmente, com toda certeza, viu este coxo de nascença. Mateus 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Se você não recebeu o que precisava do Senhor ainda, não foi curado, seja na área que for, creia, tenha fé que esse tempo de cura vai chegar. Não desanime, não perca sua fé. Ou melhor, vamos exercer melhor a nossa fé, sem estarmos parecidos com o coxo, apenas pedindo a porta, sem adentrar a presença do Senhor. 3 de Atos, versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. A referência dele era pedir esmolas. A esmola é algo tão pequeno, é tão pouco diante de tudo que Deus tem para nos dar, que nós possamos aprender a não ficar pedindo esmolas a Deus. Que nós possamos aprender que nós precisamos adentrar a presença de Deus para receber tudo do melhor que Ele tem para nos dar. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro e João foram revestidos do poder de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz em Atos 1, no versículo 10, quando Jesus estava subindo aos céus, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eles estavam com os olhos fitos no céu. E eles aqui fitaram os olhos, ou seja, fixaram os olhos
no homem que estava sentado à porta do templo. Aquela pessoa que está com os olhos fitos no céu, que olha para Jesus, não vai deixar de olhar e fixar os olhos no necessitado. Todo aquele que tem os olhos fitos nos céus, tem os olhos fitos na terra, nas coisas da terra. E disse: olha para nós, mostrando aqui o manifestar da fé de Pedro e João. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. As pessoas, quando nos veem buscando a Deus, olham para nós, sempre esperando receber alguma coisa. Nós dizemos que buscamos a Deus, que imos até a presença de Deus, mas o que nós temos a oferecer àqueles necessitados? Aquelas pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de ajuda. Sempre eles estão esperando algo de nós. Seja um abraço, uma palavra. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nome, eu não tenho trabalho, eu não tenho uma casa, eu não tenho um certificado, eu não tenho um diploma, eu não tenho uma família, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas eu tenho o nome de Jesus. O que tenho, isso eu te dou. Meu irmão, minha irmã, a gente pode não ter nada financeiramente nesta terra, aos olhos do mundo, aos nossos olhos. Nós podemos não ter nada, mas se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. E Pedro e João aqui, eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles deram para esse homem. A oportunidade que eles tiveram, ninguém mandou eles, vão, usem da sua fé e façam milagres. Ninguém os ordenou, eles foram e usaram de fé. Então Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Uma atitude de fé. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Sem dúvida, sem duvidar, Pedro pegou ele pela mão. Não duvidou, mas será que ele vai levantar? Será que ele vai andar? Levantou pela mão e imediatamente esse homem se pôs em pé. Os seus pés, os seus tornozelos se endireitaram, ele se pôs em pé. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro agiu, não duvidou em momento algum. Em um momento ele se pôs de pé. Em um salto, em um momento nós podemos estar lá em cima. Quando confiamos em Deus. Mas nós devemos ter prudência, porque a palavra nos diz: entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quando nós conseguimos algo vindo do Senhor, qual é a primeira atitude que nós fazemos? Qual é a primeira ação que eu e você devemos ter? Qual é a primeira ação que você tem, minha irmã, quando algo que você deseja muito acontece? É buscar a Deus, é agradecer a Deus, é louvar a Deus e ir ao seu encontro? Ou você vai para as coisas do mundo, ou você esquece de agradecer?
Vocês vejam, ele entrou pulando e saltando e louvando a Deus. Como uma palavra de Deus nos diz, se vocês não me buscarem como uma criança, né, jamais herdarão o reino dos céus. Então não se preocupou com o que iam pensar, o que iam dizer, apenas ele entrou saltando e louvando a Deus de alegria e viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Aqui ninguém viu o salto que ele deu, viu todo o povo a andar e louvar a Deus. Como eu disse lá, nosso pulo é rápido. Às vezes nós estamos lá embaixo, de repente nós subimos, mas nós voltamos. Temos que tomar cuidado para não nos exaltarmos. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Antes parecia que ninguém via ele. Era despercebido. Mas quando ele passou a andar e louvar a Deus, todo o povo viu. Ninguém se importava com a situação, mas todo mundo ficou eufórico, curioso, quando viu o milagre acontecer. E esse milagre aconteceu graças à fé de Pedro, à fé de João, que agiram. Antes da descida do Espírito Santo, entravam e saíam do templo sem perceber este homem. Então não adianta estar dentro da igreja, mas sair para fora da igreja e fingir que eu não vejo nada, não vejo ninguém. Se eu não usar a minha fé, eu vou entrar, eu vou sair de vidas de pessoas, de lugares, e nada vai mudar, nada vai acontecer de diferente. Mostrando que nós precisamos praticar o que aprendemos dentro da igreja. Aprendemos na palavra de Deus. Aqui Pedro e João saíram do templo e foram praticar. Antes deles receber o Espírito Santo, eles não viam o coxo. E se viam, era algo comum, algo normal do cotidiano, do dia a dia. Que eu e você possamos enxergar as coisas com outros olhos. Quando buscamos a Deus, as coisas passam a ter mais clareza para nós, nossa visão é aberta, nossos olhos se abrem, nossa visão aumenta. Todos viram o milagre do coxo e o reconheceram. Então ele era conhecido de todos ali. Quantos que às vezes nós vemos na rua precisando de ajuda e não chamamos para perto de Jesus, não estendemos a mão, não nos preocupamos, é apenas mais um dia, só mais um. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Ficaram todos admirados a partir do milagre. A diferença aqui não é estar na igreja, participar da igreja. A diferença é fazer ali fora o que Deus nos ensina lá dentro. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. A partir do momento que ele recebeu a cura, esse ato de fé e esse milagre, ele não abandonou os homens de Deus, ele se uniu com os homens de Deus, com os homens de Jesus. Ele entendeu que há sim diferença com as pessoas que andamos. Não devemos excluir ninguém jamais, mas devemos sim andar pelo bom caminho. E todo o povo saiu atônito para junto deles. Milagres atraem pessoas. Muitos, infelizmente, só vão atrás dos milagres. Não vão atrás de Jesus. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: por que vocês se maravilhais e fitam os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro aqui esclarecendo para o povo: por que vocês olham para nós como se fôssemos nós que tivéssemos feito ele andar? Não fomos nós, jamais será nós.
o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes. Deus glorificou a Jesus, aquele que muitas vezes nós negamos, nós traímos, nós deixamos de amá-lo e de buscá-lo. Matastes o autor da vida, no versículo 15, a quem Deus ressuscitou e vivo está. Jesus está vivo, meu irmão, minha irmã, creia nele, se achegue a ele. Deus o ressuscitou. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem e que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pela fé em Jesus foi que o milagre aconteceu. Não é pela mão de homens, meu irmão, minha irmã, entenda. Pedro apenas foi usado pela fé que ele tinha e o poder de Jesus deu a ele saúde perfeita. E ele andou. Somente Jesus pode restaurar tudo aquilo que nós precisamos para adentrar a presença de Deus. Busque com toda a sua fé. Ande com pessoas que buscam o propósito de entrar na presença de Deus. Se você já está na presença de Deus, não passe pela vida das pessoas sem as perceber. E Jesus faz e fará todo milagre a partir do momento que nós usarmos da nossa fé, sem duvidar que Ele vivo está. Fique, minha irmã, meu irmão, na presença do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo preencha todo o vazio que existe dentro de você. Saiba que não há limitações que o Senhor não possa mudar. Não há problema que Ele não possa resolver. Basta você receber o nome dEle na sua vida. E tudo vai mudar, tudo mudará. E você deixará de ser a pessoa coxa que não consegue adentrar a presença de Deus. Fique no amor, na graça, na paz e na presença de Jesus Cristo, Filho amado. E que o Espírito Santo preencha o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.